Todo mundo bem, né? Para a glória de Deus, todo mundo em paz. No início, né? Mais um devocional presente de Deus. O Senhor venha nos iluminar, abrir a nossa mente, nosso coração para receber, né? Mais dele, aprender mais dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar dando início, então, com a leitura do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Pastora Josenilde, já com toda a oportunidade de estar trazendo louvor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade e esse novo amanhecer que Ele nos concedeu. Vamos louvar. Adorar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade, eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Aleluia. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixou a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Porque, igreja, aleluia, é que há um renovo para cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra, que me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Oh, aleluia, glória a Deus. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Todos os dias há um renovo para cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra, que me abraça. O segredo de eu não parar
Senhor, que eu estou de pé. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja se desgastar, em meu interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. Oh, renova a tua igreja, Senhor, aleluia, fortalece. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me sustenta, aleluia, porque Ele me impulsiona todo dia. Oh, eu sei, me renova, renova a tua igreja, Senhor, fortalece, aleluia. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelos teus cuidados, pelo teu fortalecimento, Senhor. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado à tua igreja, Pai. Fortalece, Senhor. Traz ânimo, vigor, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O segredo é a graça do Senhor que nos sustenta, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Luzinete pode estar trazendo a oração inicial pelo nosso devocional, né? Pela vida do pastor Linhares, que vai estar trazendo a palavra. Luzinete, não? Lauriene? Amém. Vamos lá, né? Que o tempo aqui voa, ele é contra nós, né? Pai querido, estamos na tua presença nesta manhã, Jesus, para mais um alimentar, né, do maná que desce da tua glória, Jesus. Pai, colocamos teu vaso na tua presença nesta manhã, meu Pai, sei que o Senhor já encheu teu vaso nesta manhã, para transbordar as nossas vidas, Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir, meu Deus. Aquilo que nós precisamos ouvir, papai querido. Não o que nós queremos, meu Pai, para alimentar o nosso ego. Porque o Senhor conhece o nosso amanhã, o Senhor conhece aquilo que nós necessitamos. Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, grandemente, meu Deus querido, abençoar a cada um, papai querido, que está nessa live, meu Deus querido. Porque
Se nós entramos aqui, meu Pai, não foi à toa, foi o Senhor quem nos colocou, meu Deus querido, neste lugar, meu Pai, para ouvir, meu Deus querido, o que vem do Senhor. Pai, usa o teu servo grandemente, meu Deus, nesta manhã. E assim eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Linhares, já com toda oportunidade, 20 minutinhos, né, para transbordar aí aos nossos corações tudo que o Senhor já transbordou no seu coração. Amém? Fica à vontade. Amém, queridos. A paz do Senhor para todos, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe. É uma alegria estarmos aqui uma vez mais. E eu quero trazer um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o versículo é o 6. E ele diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6. E o tema dessa palavra é a intimidade que produz a autoridade. Repetindo, a intimidade que produz a autoridade. Aqui nós estamos diante de um texto que Jesus estava ensinando os seus discípulos e também mais algumas pessoas no maior sermão que a Bíblia registra de Jesus, o chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão que Jesus mais fala na Bíblia Sagrada. Ele contempla ali os versículos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e é o capítulo, o sermão escrito mais longo de Jesus. E ele ali estava falando de 3 assuntos. Ele estava falando sobre a caridade, a bondade, estava falando sobre a oração e também sobre o jejum. Então, a gente analisa esse texto, como ele teve essa longevidade de tempo, vamos dizer assim, então a gente vê a importância que Jesus dava para esses 3 temas especificamente, porque ele fez um sermão longo para explicar sobre essas 3 coisas, né? Então, como ele demandou bastante tempo para explicar sobre essas 3 coisas, a gente então entende que essas 3 coisas, elas têm um significado, elas têm uma importância muito grande para Jesus. Ele demandou importância sobre elas. Então, quando ele está aqui, ele já está falando da oração, ele já está falando sobre o momento com ele, sobre o fechar da porta, sobre o estar com ele, né? Então, existe autoridades que não são conquistadas através do título, porque você ter um título já remete uma certa autoridade, né? Você ter um cargo já remete uma certa autoridade. Você ter um conhecimento elevado já remete uma certa autoridade. Porém, existem autoridades que não tem como ser remetida através de título, através de cargo, através de conhecimentos. Então, essa autoridade que nós estamos falando, ela não consegue ser remetida através desses assuntos que nós colocamos. Ela só pode ser remetida a partir do momento que nós temos essa intimidade, esse fechar da porta, esse estar com Jesus, né? Porque a intimidade, ela precede a autoridade. Essa intimidade que nós estamos, essa autoridade que nós estamos falando, ela é precedida através de uma intimidade com Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi convidado por Deus, né, para confrontar ali Faraó. Só que antes dele chegar para Faraó e dizer, liberta o meu povo, que foi assim que ele disse, liberta o meu povo, ele teve um longo caminho de intimidade com Deus ali no deserto. Deus forjou Moisés ali no deserto para que ele pudesse chegar com a autoridade que ele chegou e dizer para o rei, liberta o meu povo. Por exemplo, Davi. Davi chegou com muita autoridade diante do gigante e disse, olha, quem é tu?
para afrontar o exército do Deus vivo, quem tu pensa que tu é? Tu é quem? Tu não é nada, cara. Mas para ele chegar diante do gigante daquele tamanho e ele dizer isso, ele teve um longo caminho de secreto, ele teve um longo caminho de porta fechada com Deus. Para nós termos uma ideia de como isso era tão visível na vida de Davi, que quando procuraram alguém que pudesse ajudar o rei a se livrar daquele espírito perturbador, as pessoas nem pensaram duas vezes, disseram, não, a gente conhece um rapaz que ele, além dele cantar, ele tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque Davi cantava quando ele estava sozinho com as ovelhas. Ele tocava quando ele estava sozinho com as ovelhas, sabe? Então, ele tinha um secreto com Deus. O meu problema, às vezes, é qual? É que eu só quero cantar quando eu estou na igreja, né? Eu só quero cantar quando alguém está ouvindo a minha voz. Eu só quero pregar se a igreja estiver lotada, se tiver muita gente. Senão, eu não prego. Eu não prego em igreja pequena. Eu só quero pregar se a igreja tiver acima de tantos membros. Eu não quero pregar quando eu estou sozinho, às vezes com a minha família. Eu não quero pregar num culto doméstico, né? Mas Davi não. Davi, ele pregava lá. Davi, ele cantava lá. Ele tinha o secreto dele com Deus. A essência de Davi não era aparecer. A essência de Davi era glorificar a Deus. Sabe, às vezes o meu problema é qual? É que eu faço até um pouco para aparecer, para as pessoas saberem, olha como canta bem, como é um grande líder, como prega bem, como é um grande evangelista. Só que isso aí passa muito rápido, porque quem sustenta o público é o secreto. O secreto, ele é sustentado pelo público. A autoridade espiritual não é fruto de uma aparência, ela é consequência de uma comunhão. Quem não tem vida secreta com Deus vai ter muita dificuldade para sustentar o ministério público diante dos homens. Quem não tem a vida secreta com Deus vai ter muita dificuldade de manter uma continuidade do seu ministério. Por isso que a gente vê tantos homens, né? Tantos homens que eu falo nos dois sentidos, homens e mulheres, que era uma grande bênção, e de repente a gente olha e não vê-los mais, e a gente fala, cadê? Não é fazendo julgamento, é a palavra. É porque o público ele só pode ser mantido se tiver um secreto para mantê-lo. Se não tiver um secreto para manter esse público, uma hora ele vai ruir. Por isso que Jesus disse, olha, eu dou autoridade para vocês pisarem nas serpentes, para vocês pisarem em escorpiões. Por quê? Porque eles tinham autoridade, eles estavam com Jesus. Os filhos, eles têm autoridade porque eles conhecem o Pai. Os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus ficaram muito felizes quando Jesus enviou eles de dois em dois, e aí no final eles chegaram trazendo relatório, Senhor, só precisava ver. Nós curávamos os enfermos, os demônios se submetiam a nós, a gente foi tão... fizemos coisas tão grandiosas. Eles chegaram muito felizes, porque eles iam representando quem? Eles iam representando Jesus. É tanto que Jesus disse para ele, olha, é legal ver vocês felizes assim, mas não se alegrem por causa dessas coisas, não. Se alegrem porque vocês têm secreto comigo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem porque vocês têm a mim. Não se alegrem porque os demônios submetem a vocês. Não se alegrem porque vocês curam, não. Se alegrem porque vocês têm a mim. Se alegrem porque o nome de vocês eu ajudei a escrever.
eu consegui conquistar vocês. Se alegrem por isso. Se alegrem porque vocês têm um secreto. É claro, eu dou a vocês a autoridade para vocês pisarem na serpente, para vocês pisarem nos escorpiões. Eu dou autoridade para vocês. Mas não se alegrem só por isso, não. Se alegrem pelo secreto que vocês têm, pelo fechar da porta. Se alegrem porque vocês têm esse momento de fechar a porta comigo. Meu Deus, queridos, quantas pessoas não têm mais esse secreto? Não fecha mais a porta. O tempo de oração que tenha na igreja. O pouco de tempo que tem de oração é aquele da igreja. É só o público. E a gente viu que essa autoridade, ela foi dada aos discípulos porque eles caminhavam com Jesus. Eles tinham Jesus ali. Não era baseada no mérito pessoal deles. Era baseada no relacionamento que eles tinham com Deus. Porque enquanto mais conhecemos o coração do Pai, mais nós aprendemos a agir segundo a vontade dele. A autoridade espiritual, ela é exercida em submissão. A autoridade espiritual, ela não é exercida em independência. Não é através da nossa independência, é através da nossa submissão. E é um perigo querer autoridade sem intimidade, queridos. O profissionalismo. Como eu tenho uma voz muito boa, eu canto muito bem, então eu nem preciso da unção de Deus mais, eu já sou um profissional. Como eu tenho muito conhecimento, eu já nem preciso mais preparar um tempo para trazer uma mensagem, eu já tenho as mensagens, eu já sou um profissional. É o perigo querer exercer essa autoridade sem ter a intimidade. É o que aconteceu com os filhos de Seva, lá em Atos 19, né? Chegou e disse, eu te esconjuro, o demônio estava lá quebrando tudo, bagunçando tudo. Ele chegou e disse, eu te esconjuro em nome do Deus que Paulo prega. Ele falou, rapaz, o Jesus que Paulo prega, a gente sabe quem é. Paulo, a gente também sabe, mas vocês, quem que vocês são? A Bíblia diz que lançaram mão sobre eles, rasgaram eles todos, apanharam bastante os filhos de Seva. Por quê? Porque não tinham autoridade. Não eram recomendados. Por isso que o demônio disse, Paulo, eu sei quem é. Paulo é recomendado. Quando ele vem, ninguém aguenta, não. A gente sai fora. Mas vocês não vão reconhecer. Vocês não têm legitimidade para isso. Vocês não têm autoridade para isso. Então, a autoridade, ela é um perigo quando a gente quer exercê-la sem a intimidade com Deus. Não basta conhecer Deus. Aliás, não basta conhecer sobre Deus, é preciso conhecer Deus. Não basta eu ter o tempo de leitura da palavra. Importa, aliás, eu conhecer a Deus, o Deus da palavra, de ter o hábito, de ter o meu secreto. Porque a intimidade com Deus, ela gera a identidade que nós temos. E a identidade que nós temos, ela gera a autoridade para exercer aquilo que temos. Então, a intimidade com Deus é quem vai gerar a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos. Né? Às vezes a gente quer ser humilde e diz, eu sou apenas pó e cinza. Você é filho, eu sou filho. A gente é filho. Isso é identidade. Pó e cinza nós éramos quando éramos do pecado. Ali nós éramos pó e cinza. A partir do momento que nós estamos com Cristo, nós somos filhos. Identidade. Nós somos filhos. Temos autoridade do nosso Pai. Eu lembro que antigamente meu pai dizia, vão lá no comércio do fulano de tal
e diga a ele que eu mandei pedir tal coisa, sem dinheiro. A gente chegava lá e dizia, seu fulano, meu pai mandou pedir açúcar, óleo, sabão. Ele dizia, tá aqui. Seu pai mandou, tá aqui. Seu pai mandou. É assim que nós somos. Eu preciso saber quem eu sou. Eu sou filho. Eu era pó e cinza. Eu fui feito do pó e da cinza. Mas agora eu sou filho, eu tenho identidade. Agora eu sou filho. Eu tenho identidade. Eu vou lá e digo, meu pai disse que era para eu curar os enfermos, eu vou curar. O meu pai disse que era para eu libertar os cativos, eu vou libertar. Eu estou aqui em nome do meu pai. Eu sou filho. Eu tenho identidade. Eu tenho identidade. E essa identidade é quem vai gerar essa autoridade. Eu vou fazer porque o meu pai mandou. Eu sou filho, eu vou fazer porque o meu pai disse que era para eu fazer. Eu vou realizar porque o meu pai mandou eu realizar. Eu sou filho. Eu conheço o meu pai, eu tenho intimidade com meu pai. O mundo procura influência, mas Deus não, queridos. Deus procura a nossa intimidade. O homem valoriza muito a plataforma, mas Deus valoriza o altar. O altar, o tempo de altar. É no altar que ele derrama fogo. Ele derrama fogo no altar. O fogo de Deus é derramado em altar. Não é em plataforma. Não é na plataforma. Ele derrama o fogo dele no altar. Não fecha a tua porta. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Tudo que nós fazemos no secreto, queridos, nós vamos ter uma recompensa publicamente. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Vai para o teu quarto. Fecha a tua porta. Esquece o holofote. E ora ao teu pai. Quanto maior a intimidade, maior será a responsabilidade. E maior será a autoridade que Deus vai dar para nós. O sonho de Deus é nos fazer grandes nessa terra. Não para que nós sejamos engrandecidos, mas porque quando nós estamos na direção de Deus e fazemos aquilo que Deus quer, Ele faz com que nós sejamos grandes para que Ele resplandeça em nós, para que Ele resplandeça na nossa vida. Eu encerro essa palavra nessa manhã, tal qual como comecei. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê secretamente. E o teu pai, que vê secretamente, te recompensará publicamente. Que essa palavra encontre em mim o, o, o local exato para pousar. Que eu seja uma boa semente para essa palavra. Porque Deus está buscando nesse tempo pessoas que tenham o secreto. O que mais ele quer é levantar um Moisés. O que mais ele quer é levantar um Davi. O que mais ele quer é levantar uns discípulos que ele envie e eles cheguem trazendo um relatório positivo. Eu fiz, nós fizemos, Senhor. Eu imagino a alegria de Jesus, de ouvir todos eles chegarem felizes ali, cheio de júbilo, dizendo, Senhor, nós curamos tantas pessoas, nós libertamos tantas pessoas, os demônios, eles caíam quando eles nos viam. Eu penso que Jesus ficou muito feliz e disse, foi bem feito, o trabalho que vocês fizeram foi bem feito, mas se alegrem porque vocês têm a mim. Se alegrem porque vocês têm a mim. Ele quer demais que nós façamos isso. Que nós cheguemos nos pés dele e digamos, Senhor, eu tenho feito tanto. Senhor, eu tenho evangelizado tanto. Senhor, os demônios têm se submetido à tua palavra quando eu chego. Senhor, eu tenho curado tantos enfermos.
Eu penso que ele vai ficar tão feliz. E ele vai dizer, se alegra, porque você tem a mim. Eu estou aqui. O papai está aqui. Vai lá de novo. É assim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha encontrado em mim e em você um pouso para que possa dar fruto e esse fruto seja permanente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Palavra tremenda, tremenda mesmo. Aprendi muito. Glória a Deus. Ai, alguém tem algum testemunho? 5 minutinhos aí para um testemunho. Não, ninguém? Amém. Glória a Deus. Pastor Linhares pode estar trazendo aqui. Eu tenho. Então, fala. Pastor igreja. Eu quero contar um testemunho, porque quando eu tive agora o último AVC, eu fui diagnosticada, eu não sei falar o nome, mas vocês estão entendendo, com dor de cabeça com áurea. Essa dor de cabeça com áurea, quando eu ficava, quando ela atacava, eu abria as mãos para sair como uma pessoa demente. Não tinha rumo, não tinha direção para onde ia. Uma coisa terrível. Aí aquela dor de cabeça que tinha dia que eu pensava que eu ia morrer. Tem mais ou menos um mês que eu fui para a igreja, e lá é a igreja Deus é Amor, sabe que é uma igreja, todas né? Mas lá é uma igreja que ora por revelação, essas coisas assim. A revelação é a palavra, mas tem igreja que ora por revelação. E também para sair demônios, né? E aí veio um pregador de fora e começou a ler. Eu fico sempre em espírito, prestando atenção em tudo, ninguém conversa comigo, que na hora da palavra eu fico, né, ali mesmo quietinha. E aí, quando terminou da palavra, ele começou a revelar. Aí olhou para mim e falou assim: aqui tem uma pessoa que tem uma dor de cabeça, assim, assim, foi o médico falou que é assim, 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 passou remédio. A caixa de remédio está fechada até hoje. Que eu disse, quem vai tomar? Eu não tomo. Aí falou assim, aí eu levantei a mão, ele falou, é assim, irmã? Eu digo, é. Do jeito que ele falou, que Jesus usou ele para falar. Falou, a partir de hoje, desse jeito, a senhora não tem mais nada, a senhora está curada, em nome de Jesus. Eu peguei. E nisso já vai fazer, eu acho que é uns 2 meses. 1 mês e meio a 2 meses. Que eu fui revelada e fui curada mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. A gente temos que só agradecer a Deus por tudo que Ele faz, que Ele cure, que Ele não cure, porque Deus é Deus. E é Deus de milagre, de vida, é Deus de tudo. Eu estou sendo sustentada como uma viúva que tem na Bíblia, porque quem me sustenta é Deus. Em tudo, em tudo, em tudo. Glórias a Deus. E por isso que eu não paro de glorificar este Deus lindo e maravilhoso. Oh, glória! E eu agradeço a minha rica oportunidade de mais um milagre Deus fez em minha vida. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por mais esse milagre, mais esse testemunho, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pastor Linhares pode estar trazendo a oração final, em seguida já a bênção apostólica, por favor. Amém. Oremos, querido Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse momento especial. Nós adoramos ao Senhor pela grandeza do Senhor, pela sua bondade e misericórdia para conosco. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e agradecermos ao Senhor. Portanto, Pai, entendemos que o Senhor recebeu o nosso culto essa manhã, que foi a primícia do nosso dia, a primícia do nosso dia. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor abençoe esse nosso restante de dia, que tenhamos um dia de muita produtividade em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor coloque, Senhor, diante de nós aquilo que o Senhor queres que façamos. Se é ganhar vidas, que essas vidas venham até nós e que o Senhor nos dê graça para entendermos que essas pessoas estão
colocadas pelo Senhor. Se é para curar enfermos, que esses enfermos sejam apresentados a nós, e nós, usando a autoridade do Senhor, possamos fazer a tua obra. Assim, Pai, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o que o Senhor tem para nós, e os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja em nós a segurança, que haja em nós os livramentos, que haja em nós a paz do Senhor, nesse dia que chamamos de hoje, e que a bênção do Senhor esteja conosco e com as nossas famílias, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do nosso querido Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todo sempre, e que todos com alegria digamos amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Então, estamos finalizando aí mais um Devocional Presente de Deus. O Senhor vem abençoar cada um de nós, nosso dia, nossa semana. Quem puder, participe, né, do momento de oração às 3 horas da tarde, e os links serão enviados nos grupos, amém? Deus abençoe a cada um, fica todo mundo com Deus, amém? Deus abençoe.